Pronto, voltamos. Tem uma oscilação aqui na internet, acabou 40 com segundos a nossa transmissão, mas vamos lá. Como despertar o interesse das pessoas por novas ideias? Criamos empatia por indivíduos específicos. Mostramos como nossas ideias estão associadas a coisas com as quais as pessoas já se importam. Nós vamos apelar pelo seu interesse pessoal e para as suas identidades. Em outras palavras, apelamos não apenas para quem são nesse exato momento, mas também para quem gostariam de ser. Perceberam? Essa é a grande questão do sentimento, que é falado no capítulo 5 sobre os sentimentos. Quando ele cria o capítulo 6, eles criaram o capítulo 6, que fala sobre relatos. E aí ele vai contando algumas histórias do que acontece, do como pode ser feito na vida real. E eu selecionei alguns para nós entendermos isso. Um enredo do desafio. O protagonista supera um grande desafio e é bem-sucedido. A gente está falando da grande história de Davi e Golias, que é o clássico enredo do desafio. Davi derruba um gigante com sua atitude. Há variações do enredo do desafio que todos nós reconhecemos. A história da situação desvantajosa. A história do pobre que vira rico, o triunfo da coragem sobre a adversidade. O elemento-chave de um enredo do desafio é que os obstáculos parecem assustadores para o protagonista. Para Charlotte, emagrecer e chegar a 81 quilos é um enredo do desafio. Para o vizinho, que pesa 95 quilos, ter alguns centímetros na cintura não é um enredo de desafio. Todos nós temos um inventário mental de histórias com enredo de desafio. O time de rock, o time de futebol, alguns contos que nós conhecemos, as nossas leituras de lendas, de fábulas. O filme Guerra nas Estrelas, por exemplo, os enredos dos desafios são inspiradores, mesmo quando são muito menos dramáticos e históricos do que esses exemplos. A história de Rose Pumpkin não envolve um personagem famoso. Enredos do desafio são inspiradores de forma definitiva. Eles nos inspiram ao apelar para a nossa perseverança e coragem. Eles nos fazem querer trabalhar mais duro, aceitar novos desafios, superar obstáculos. De alguma forma, após saber que Rose Pumpkin adiou a comemoração do seu 100º aniversário para uma noite em que a loja estivesse fechada, fica mais fácil limpar sua garagem. Enredos dos desafios nos inspiram a agir. Outro enredo que também nós temos é o enredo da conexão. Hoje a frase "o bom samaritano" se refere a alguém cujo voluntariado ajuda outras pessoas em momentos de desespero. A história original de Bom Samaritano, uma parábola da Bíblia, certamente é consistente com essa definição, mas é mais profunda. A história começa com um especialista em leis, que se aproxima de Jesus e pode chegar ao paraíso. O especialista em leis estava mais interessado em testar Jesus do que aprender com ele. Quando Jesus lhe perguntou qual era a resposta dele, o especialista em leis deu uma resposta que incluía a noção. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Jesus aceitou a resposta. Depois, o especialista em leis, talvez desejando limitar o número de pessoas que estava disposto a amar, disse: "E quem é meu próximo?" Como resposta, Jesus contou uma história. Um homem ia descendo de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes, que lhe arrancaram tudo e o espancaram. Depois foram embora e o deixaram quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho quando viu o homem. Passou adiante pelo outro lado.
O mesmo aconteceu com o levita. Chegou ao local, viu e passou adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e teve compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou um homem e um próprio animal e o levou a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e as entregou ao dono da pensão, recomendando: tome conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que ele tiver gasto a mais. Jesus perguntou: na sua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos do assaltante? O especialista em leis respondeu: aquele que praticou misericórdia para com ele. Então, Jesus lhe disse: faça a mesma coisa. Está em Lucas 10, 25, 37. Aí ele ainda comenta: o que está faltando nessa história para leitores modernos é um pouco de contexto. O samaritano da história não era simplesmente um homem bom. Ele era um homem bom que cruzou um enorme abismo social para ajudar o homem ferido. Naquele tempo, havia uma enorme hostilidade entre samaritanos e judeus, todos os outros personagens principais da história. Uma analogia moderna ao status de pária do samaritano pode ser membro de uma gangue de ciclistas ateus. A santa história é clara. Bons vizinhos mostram misericórdia e compaixão, e não apenas para com as pessoas do próprio grupo. É disso que trata o enredo de conexão. É uma história sobre pessoas que desenvolvem relacionamentos sem fronteiras, raciais, de classe, éticas, religiosas, democráticas, qualquer outro preconceito que a gente pode pensar. O enredo de conexão não precisa lidar com apostas de vida e morte, como fez o bom samaritano. A conexão pode ser tão banal quanto uma garrafa de Coca-Cola, como nos famosos comerciais. Um fã jovem, branco e esquelético, encontra um atleta famoso, alto e negro. Uma garrafa de Coca-Cola une os dois. Ela não é o bom samaritano, mas certamente é um contexto de conexão. Está pensando como você pode usar esse contexto de conexão na sua empresa, caro ouvinte? Tem dúvida de como fazer? Mais 5511 94566 3319. Esse é um programa da Rádio Barreirinha, a Cooperativa Conexão Novo Mundo, hoje Conexão Global, e trazendo a datas de ideias que colam, um livro de Chip Head e Dan Head, porque algumas ideias pegam e outras não. Os 6 princípios das ideias que dão certo. E nós estamos falando agora do enredo da conexão. Enredos de conexão também são fabulosos para romances. Pense em Romeu e Julieta, ou em um dos filmes mais assistidos de todos os tempos, Titanic. Todos os enredos de conexão nos inspiram de uma forma social. Eles nos levam a querer ajudar os outros, a ser mais tolerantes com os outros, a trabalhar com os outros, a amar os outros. O enredo de conexão é o tipo de enredo mais comum encontrado nas séries Histórias para Aquecer o Coração. Enquanto enredos do desafio envolvem a superação de obstáculos, os enredos da conexão falam sobre nossos relacionamentos com outras pessoas. Se você estiver contando uma história de festa de Natal da empresa, talvez seja melhor utilizar o enredo de conexão. Se estiver contando uma história na festa de lançamento de um novo projeto, faça a opção pelo enredo do desafio. E assim ele conta outros enredos e outras formas de a gente chegar até onde a gente quer chegar com essas histórias. E tem uma parte desse capítulo de relatos que ele fala o seguinte: o livro de histórias da conferência. A organizadora de uma conferência, certa vez, pediu a uma empresa de um pesquisador chamado Klein que fizesse um resumo dos resultados da conferência. A organizadora precisava de um resumo útil da conferência, ou seja, mais compacto do que uma transcrição e mais coerente
do que um conjunto idiosincrático de slides sem PowerPoint dos apresentadores. A empresa de Klein designou uma pessoa para monitorar cada uma das 5 sessões paralelas da conferência. Os monitores participaram de cada mesa redonda e cada vez que alguém contava uma história, eles a anotavam. No final da conferência, os monitores compararam as anotações e descobriram que, conforme Klein havia dito, eles haviam compilado uma série de histórias que eram divertidas, trágicas e empolgantes. O grupo estruturou e organizou as histórias e enviou o material à organizadora da conferência. Ela ficou encantada. Ela achou o material muito mais claro e útil do que as mensagens típicas de conferência. Uma série de trechos cheios de jargão e secos. Ela chegou a solicitar recursos da organização para converter as anotações em um livro. Ao mesmo tempo, como cortesia, ela enviou as anotações do resumo a todos os apresentadores da conferência. Ficaram furiosos. Eles se sentiram insultados, porque os das histórias foram retiradas do ensino geral. Eles não queriam ser lembrados como pessoas que contavam um bando de histórias anedotas. Eles sentiram que haviam investido inúmeras horas no refinamento de suas experiências para transformá-las em uma série de recomendações. Na realidade, seus resumos que haviam sido submetidos aos organizadores da conferência estavam cheios de gotas de sabedoria comum. Mantenha as linhas de comunicação abertas e não aguarde demais para perceber que os problemas estão aumentando. Lá disse, queremos explicar para eles que esses slogans são insignificantes em comparação à história, como aquela que mostrava como eles mantinham as linhas de comunicação abertas durante um incidente difícil em que uma fábrica foi fechada. Mas como os apresentadores se mostraram inflexíveis, o projeto foi abandonado. Essa história é uma das minhas favoritas no livro, pois a dinâmica está muito clara. Não estamos tentando retratar os apresentadores como pessoas ruins, que têm aversão a ideias. Coloque-se no lugar deles. Você criou essa apresentação incrível, que resume anos de trabalho, e a sua meta é ajudar as pessoas a dominar uma estrutura complexa que você levou anos para construir. Isso é mentoria. Isso é consultoria. Você conseguiu erguer um edifício intelectual fascinante. De repente, a equipe de Klein se aproxima de seu edifício, tira alguns tijolos da parede e tenta mantê-los como a soma de todos os seus esforços. Daí, bem, você não pode aceitar isso. Para os grandes consultores que fizeram essa conferência, eles ficaram revoltados. Mas há um problema. É impossível transferir um edifício em uma apresentação de 90 minutos. O máximo que você pode conseguir é transmitir alguns blocos constituintes. Mas você não pode tirar blocos constituintes do telhado. É exatamente isso que você está fazendo com uma recomendação como mantenha as linhas de comunicação abertas. Digamos que você seja gerente de uma empresa grande e esteja fazendo uma apresentação para seus colegas de trabalho em uma conferência. O último slide de sua apresentação é lições de Nordstrom, no varejo, a essência no atendimento ao cliente. É fonte essencial de vantagem competitiva. Ao discutir sobre o quarto slide, talvez você tenha citado apenas o título de comentário. O Norte, que não se importa em falar para presente pacotes comprados na Marsas. Esses piadistas da empresa de Klein desejam manter sua história sobre embrulho para presente, mas se esquecem do clímax, e eles estão absolutamente certos. Nos capítulos que nós já falamos sobre simplicidade e surpresa, dissemos que boas mensagens devem passar do senso comum para o senso incomum. Em contraste, não há mais nada além do senso comum em recomendação como mantenha as linhas de comunicações abertas e não aguarde demais para perceber que os problemas estão aumentando. Vai comenta que essas lições são supostamente destinadas a pessoas que preferiram fechar as linhas de comunicação e aguardar quando estão diante de um problema intimidador. Novamente, a maldição do conhecimento enfeitiçou esses apresentadores. Ao compartilhar suas lições, eles estão ouvindo uma canção repleta de paixão e emoção.
sussurrado em seus ouvidos. Eles estão se lembrando das experiências que lhe ensinaram aquelas lições, as lutas, as batalhas políticas, fazem falso, à toa. Eles estão patucando nesse ritmo, mas se esqueceram de que a plateia não pode ouvir a mesma melodia que eles. Histórias podem derrotar a maldição do conhecimento, praticamente em uma só tacada. Na realidade, elas naturalmente incorporam a maioria dos elementos da estrutura de sucesso. Relatos que são concretos. A maioria deles possui elementos sentimentais inesperados. A parte mais difícil na utilização eficaz de relatos é certificar-se de que eles são simples, ou seja, que refletem sua mensagem essencial. Não basta contar uma grande história, não precisa refletir sua visão. Você não deixa que um general, ao alinhar as tropas antes da batalha, conte uma história com enredo de conexão. Relatos surpreendem com seu duplo poder de simular e inspirar. E na maior parte do tempo, não precisamos nem mesmo ser muito criativos para aproveitar esses poderes. Só precisamos estar preparados para identificar as boas histórias que a vida nos apresenta todos os dias. Aqui, nós temos o encerramento das etapas que ele coloca como os 6 princípios das ideias que estão certas. E daí ele vem para o capítulo da conclusão. E ele também continua relatando casos que aconteceram, coisas que realmente tem, nós podemos saber, pode ser mudado, pode ser construído dentro dos nossos trabalhos, das nossas empresas. Ele fala assim, uma das mais famosas citações adulteradas de todos os tempos é atribuída ao detetive da ficção Sherlock Holmes. Holmes nunca disse, lamentar, meu caro Watson. É difícil acreditar nisso. A citação se encaixa perfeitamente no nosso esquema de Holmes. Na verdade, se você pedisse a alguém para lembrar de uma citação de Sherlock Holmes, provavelmente a pessoa diria essa. A citação mais famosa de Holmes é aquela que ele nunca disse. Por que essa citação insistente colou? Não é difícil imaginar o que aconteceu. Holmes costumava dizer, meu caro Watson, elementar e elementar separadamente. A combinação das duas frases pode ser considerada um erro natural para alguém que deseja se lembrar de uma citação de um mistério de Holmes. E como uma mutação biológica adaptativa, a citação recém-combinada foi um aperfeiçoamento tão grande que seria impossível impedir sua proliferação. Afinal, essa citação de 4 palavras contém a essência de Holmes, o detetive brilhante que nunca estava ocupado demais para condescender ao seu companheiro inseparável. Outra questão que ele coloca é o poder da identificação. Pensa na Norton, fica um pouco difícil criar do zero várias histórias sobre vendedores que não se importam em embrulhar para o presente alguns pacotes comprados na Mars. Mas quando você se depara com uma história real como essa, precisa ficar alerta para o potencial da ideia. E isso não é tão fácil quanto parece. O obstáculo para a identificação de ideias é que tendemos a processar anedotas de forma diferente de abstrações. Se o gerente da Nordstrom se deparar com uma abstração como aumente o índice de satisfação do cliente em 10% nesse trimestre, essa abstração atingirá a mentalidade da gerência. Como chegar a esse ponto? Mas da história sobre o representante de vendas e da troca de correntes de pneu e aquecimento do carro provoca uma forma diferente de pensamento. Provavelmente, ele estará repleto de outros tipos de notícias pessoais do dia a dia, interessantes, mas basicamente triviais, como o fato Robson raspou a cabeça ou James Schroeder chegou atrasado nesses dias consecutivos. De certa forma, há uma parede em nossa mente separando as pequenas imagens, relatos, por exemplo, da imagem principal. A identificação exige que derrubemos essa parede. Como derrubar a parede? Fazendo uma analogia grosseira. Pense na forma como compramos presentes para pessoas queridas. Quando sabemos que o Natal ou o aniversário se aproximam.
o processo de apelo é disparado em nossas mentes, como lembrete de que papai adora aparelhos. Então, fique de olho nas últimas novidades do mercado. Esse processo é bem consciente, mas se encontrarmos uma lanterna laser retrato no dia 8 de dezembro, provavelmente pensaremos logo que esse presente que agradaria o papai. A analogia ao mundo das ideias é manter um bom senso entranhado da mensagem essencial que desejamos transmitir. Assim como podemos colocar lentes do presente do Papai Noel, que nos permitirão ser mercadorias a partir dessa perspectiva, também podemos colocar lentes da ideia central, que nos permitirão filtrar ideias recebidas a partir dessa perspectiva. Se você fosse um gerente obcecado com a necessidade de melhorar o atendimento ao cliente, esse filtro o ajudaria a identificar o episódio de aquecimento como um modelo de perfeição e não como uma anedota interessante. A Erika comenta que logo na introdução derrubamos o pressuposto comum de que é preciso ser um gênio criativo natural para conseguir conceber uma grande ideia. Sabemos que isso não é verdade, mas além disso, é essencial perceber que a criação é simplesmente desnecessária. Pense nas ideias apresentadas nesse livro, que foram identificadas e não criadas. Mistérios dos Anéis de Saturno, por exemplo, a autoridade do tabagismo, a enfermeira que ignorou o monitor de frequência cardíaca e preferiu escutar com seu estetoscópio, salvando assim a vida do bebê. Se você for um ótimo identificador, sempre superará um grande criador. Por quê? Porque o mundo sempre produzirá uma quantidade maior de grandes ideias do que qualquer indivíduo mais criativo. Eu vou deixar aqui, que colo, a gente tem que ter o caminho. Então, aí fazendo como que uma ideia colhe, né? Uma estrutura de comunicação. Então, ela precisa levar ao público algumas coisas. Prestar atenção, compreender e se lembrar, concordar, importar-se e ser capaz de agir sobre a ideia. A lista de verificação de sucessos é um substituto da estrutura anterior. A vantagem é que ela é mais tangível e menos sujeita a uma adição de conhecimento. Nós temos muito conhecimento e às vezes não sabemos, a maioria das vezes não sabemos como vender. Na verdade, se você pensar nos capítulos que a gente leu, notará que a estrutura se encaixa perfeitamente. Olha, prestar atenção, a surpresa. Compreender e se lembrar, concretude. Lembra? No seu concreto. Concordar e acreditar, credibilidade. Importar-se, seus sentimentos. Ser capaz de agir sobre a ideia, grátis. Então, em vez de tentar adivinhar se que essas pessoas compreenderão nossas ideias, devemos perguntar: ela é concreta? Em vez de especular se as pessoas se importam, devemos perguntar: ela desperta sentimentos? Ela sai do porão de Maslow? Ela força as pessoas a colocar um chapéu analítico ou permite que elas sintam empatia? Simplicidade não consta na lista anterior, pois estamos tratando a resposta. Apurando a essência de sua mensagem e tornando-a o mais compacta possível. Mas mensagens simples ajudam no processo inteiro. Elas são especialmente úteis para que as pessoas compreendam as ideias e possam agir sobre elas. A lista de sucessos, então, é uma ferramenta ideal para lidar com problemas de comunicação. Surpresa, concretude, credibilidade, sentimentos e relatos. Exatamente 5 dos 6 passos que são colocados no livro, já que simplicidade entra em todos os passos que estão aqui. Ele termina, depois que tiraram seu livro, eles fazem um guia de referência fácil, para condensar todas
esses relatos, essas experiências. O livro ele nos remete a muitas fases do nosso trabalho, do nosso empreendedorismo. Então, eles fazem aqui um resumo, digamos assim. É um guia de referência fácil. O que cola? Cola é igual compreensível, memorável e eficaz na mudança de pensamento ou comportamento. São 6 princípios: simplicidade, surpresa, concretitude, credibilidade, sentimentos e relatos. E o filão? A maldição do conhecimento. É difícil ser um ritmista. A criatividade começa com modelos. Compata a maldição com a lista de verificação de sucesso. Aí ele vai fazendo um resumo de cada capítulo. Primeiro, simplicidade. Encontre a essência. A essência. Intenção do comando. Determine a coisa mais importante. Companhia aérea com as tarifas mais baratas. Pirâmide invertida. Não antecipe informações. A dor da paralisia na decisão. Combata a paralisia na decisão por meio de contínuas prioridades. É a economia idiota. Clínica, exposição ao sol. Nomes, nomes e nomes. Sempre lembrando das pessoas. Simples é igual essencial, mas compacto. Provérbios. Eles podem trazer uma forma de interpretar diferente e você entender o que está sendo feito. Como transformar vários toques em uma comunicação compacta, utilizando o que está disponível. Aproveite esquemas, o pômelo, crie um conceito elevado, tudo te matar em um ônibus, utilize analogias generativas, membros do elenco da Disney. Aí nós vamos para o segundo capítulo, que é a surpresa. Desperte a atenção, surpresa. A comunicação bem segurança de voo, quebre um padrão, interrompa as máquinas de adivinhação das pessoas sobre o assunto essencial, mudança inesperada de semblante, uma pausa para coletar informações, evite a surpresa artilosa, torna voz visível, os nortes, e não haverá aula na próxima quinta-feira. A clínica, excesso de ajuda externo, mantenha atenção, interesse. Então, primeiro você desperta a atenção e depois você vai manter a atenção. Isso tudo faz parte da surpresa. Cria um mistério de que são constituídos os anéis de Saturno. Roteiros como modelos para despertar curiosidade. A teoria da lacuna de curiosidade. Destaque uma lacuna de conhecimento. Utilize a portagem de notícias provocativas. Restaurante local tem limo na máquina de gelo. Clínica, captação de recursos, preparando-se para a lacuna. Como Rony Arlick conseguiu tornar o futebol da NCAA interessante para não fãs, mantenha o interesse de longo prazo. O rádio que cabe no bolso e o homem na lua. São inspiradoras cada ideia que eles trazem aqui, para a gente pensar realmente. Ideias que colam. Será que vale a pena parar o que estamos fazendo e colocar no planejamento a possibilidade de criar? Qual é a ideia que vai colar no seu negócio? E, a partir daí, desenvolver um marketing voltado para isso? Os exemplos desse livro falam que isso deu certo. 3, concretude. Eu sou muito sincera. De todas as informações desse livro, o capítulo 3 é o que mais me impressionou. Porque ele realmente, a gente consegue perceber como isso é verdadeiro. É a tal história do limão. Se eu começo a falar, olha, tem um limão fresquinho, eu vou cortar esse limão, colocar num copo, vou espremer, colocar um pouco de água e colocar um pouco de adoçante, açúcar, refrescante, e eu vou tomar. Com certeza, quem está ouvindo vai ter a boca cheia de vontade, né? A gente começa a querer tomar uma limonada. Por quê? Porque o nosso cérebro preparou para isso. Então, quando a gente tem algo concreto, é muito mais fácil do que quando você não tem. Então,
Quem trabalha com serviços, quem tem uma empresa de serviços, precisa colocar o concreto nisso. E aí você desenvolver algo diferente. Eu falo muito de gestão do tempo, a minha especialidade é gestão do tempo, e o que eu tenho de concreto? Uma ampulheta. Quando eu começo a fazer as minhas palestras, eu coloco ali e aí vou falando, olha, essa ampulheta é de 10 minutos, essa ampulheta é de 5 minutos, essa ampulheta é de meia hora. Eu vou colocando as ampulhetas e vou falando o que elas estão representando naquele momento. Quando eu peço uma atividade, eu falo, vocês têm 5 minutos para refletir ou para conversar com a pessoa que está do seu lado, ou para fazer qualquer coisa, eu coloco a ampulheta e todo mundo fica olhando. E eu volto a falar depois que a ampulheta finalizar, a areia cair todo no seu devido lugar. Então, isso faz parte, isso é muito importante. Isso realmente conecta e faz com que as pessoas entendam que o tempo é muito abstrato, que ele é concreto no dia a dia. Então, terceiro, concretude. Ajude as pessoas a compreender e lembrar. Escreva com a concretude de uma fábula. Uvas verdes. Torne a abstração concreta. As paisagens do The Nature Conservation como eco-celebridades. Forneça o contexto concreto. Abordagem de professores asiáticos para ensinar matemática. Coloque as pessoas dentro da história. Aula de contabilidade ensinada para uma novela. Utilize a teoria Felcro de memória. Quanto mais canchos em sua ideia, melhor. Olhos castanhos, olhos azuis, uma simulação que curou o preconceito racial. Ajude as pessoas a coordenar. Engenheiros versus pessoal da manufatura. Encontre uma base comum em um nível compartilhado de compreensão. Defina metas comuns em termos tangíveis. Nosso avião pousará na pista 422. Torne isso real. Os Ferraris são para a Disney World. Por que a concretude ajuda? Coisas brancas versus coisas brancas em sua geladeira. Cria um território onde as pessoas possam aplicar o seu conhecimento. O Office e a pasta grenar. Clínica terapia da reitratação oral. Converse sobre pessoas e não dados. Visitas internas ao Hamburg Helper e South Sun. E aqui no Brasil, visitar empresas que nos permitem, que abrem as portas para isso, são várias. Que a gente possa, sim, trazer isso para o nosso dia a dia, para o nosso conhecimento. 4 é credibilidade. Ajude pessoas a acreditar. Ninguém acreditava no insight sobre úlcera, ganhador do prêmio Nobel. Bactéria comedora de carne em bananas. Credibilidade externa, autoridade e anti-autoridade. Credibilidade interna. Utilize detalhes convincentes. Jurados e a escova de dentes, Tati Faber. Zarino, de 73 anos. Torne estatísticas acessíveis. Ogivas nucleares como bebês. Princípio da escola humana. Analogia de Sinkovic de um local de trabalho como uma equipe de futebol. Clínica. Histeria ou ataque do tubarão. Encontre um exemplo que transmita o teste Sinatra. Se você pode fazer isso aqui, pode fazer em qualquer lugar. Transportando filmes de Bollywood. Conseguimos ficar com Harry Potter e as provas de seu irmão. Um ambientalista que gostava de negócios e a fábrica têxtil que, na realidade, purificava a água que alimentava e produzia tecidos comestíveis. Utilize credenciais testáveis. Experimente antes de comprar. Onde está a carne? Se lembrou, apoio o KKK? Técnicos. É mais fácil destruir do que construir. Enjeito o tanque emocional. Orientações a novatos do NPA. Todas essas mulheres têm AIDS. A gente inspira a credibilidade e faz com que o nosso projeto se fortaleça. E vamos ao quinto capítulo de sentimentos. Leve as pessoas a se importar. O princípio Madre Teresa, sempre que perceber que alguém precisa de ajuda, entrar em ação. As pessoas doam mais a roda do que a enorme quantidade de famintos da África. A campanha Verdade anti-tabagismo, o que levou os adolescentes a se importarem, não foram as preocupações com a saúde, mas a rebelião anticorporativa. Utilize o poder da associação.
A necessidade de combater a distensão semântica, o significado diluído de relatividade, e por que exclusivo deixou de ser exclusivo, transformando o espírito esportivo em aceitar as regras do jogo. Apele para o interesse pessoal, e não apenas o interesse pessoal básico. Anúncios de pedido por correio. Eles riram quando me sentei no piano. Visualizando o que ela pode fazer por você, evite o porão de Maslow, a falsa suposição de que as outras pessoas são mais básicas do que nós. Proximista, eu referido em Iraque, sou responsável pela moral. Ensina a falar isso no Iraque. Apele para a identidade. O bombeiro rejeitou a pipoqueira. Compreenda como as pessoas tomam decisões com base na identidade. Quem sou eu? Que tipo de situação é essa? E o que as pessoas esperam que eu faça nesse tipo de situação? Clínica, por que estudar álgebra? Não mexa com Texas. Os texanos não jogam lixo nas estradas. Não se esqueça da maldição do conhecimento. Não pressuponha, como os defensores do tubo piano, que os outros se importam com as mesmas coisas que você. Interessante também a gente pensar nisso de uma forma que, como o ser humano tem a tendência, que uma pessoa está falando, ela não terminou de falar, e a gente já deduziu o que ela está, o que ela vai finalizar e como ela vai finalizar. Isso é essencial no nosso processo de entender como que a gente vai fazer com que as pessoas terminem as suas frases se nós não deixamos. A gente já completa o pensamento da outra pessoa, a gente já finaliza. Então, ela nem fala, e a gente já fala o que quer. E aí tem uma outra questão. Quando a gente percebe que está fazendo isso, a gente deixa a pessoa falar. Se a pessoa falar algo que é diferente do nosso pensamento, a gente responde como se nós tivéssemos completados. E aí é que ocorre a falha da comunicação de uma forma muito intensa, muito presente nos dias de hoje. As pessoas estão tão corridas em querer fazer uma coisa ou outra, que não interpretam aquilo que está sendo feito, que realmente fazem algo diferenciado, tenso, e uma emoção muito forte. Chegamos, por fim, ao 6º capítulo, relatos. Leve as pessoas a agir. Histórias como simulação, diga às pessoas como agir, o dia em que o monitor de frequência cardíaca mentiu, como a enfermeira agiu, conversa sobre trabalhos na Xerox, como o técnico agiu, visualizando como cheguei aqui, simulando problemas para resolvê-los, utilize histórias como simuladores de voo, clínica, lidando com alunos problemáticos. Quando a gente fala de histórias como inspiração, energize as pessoas para agir, aí nós temos a história de Jarete, que consumia alimentos fast food e pesava 192 quilos. Como identificar histórias inspiradoras? Procure 3 enredos principais: desafio, superar obstáculos; conexão, relacionar-se ou reconectar; e criatividade, inspirar uma nova forma de pensamento. Contar uma história de trampolim, uma história que ajude as pessoas a ver como um problema existente pode mudar. E se me teme no Banco Mundial, um trabalhador na área de saúde da Zâmbia, você pode extrair uma moral de uma história, mas não pode extrair uma história de uma moral, porque apresentadores ficaram aborrecidos quando pessoas reduziram suas apresentações restantes. E daí, por fim, ele reforça, né, o que Collor, que utiliza o que cola, os bonzinhos acabam por último. Elementar, meu caro Watson, a economia é idiota, o poder da identificação. Porque ter habilidades para fazer um bom discurso não significa necessariamente ter habilidade para conseguir uma boa fixação. Alunos de Stanford e o exercício sobre discursos. Uma advertência no final sobre a maldição do conhecimento. Lembre-se de como sucessos ajudam as pessoas a prestar atenção através da surpresa, compreender e lembrar através da concretude, acreditar e comportar através da credibilidade, interar-se através dos sentimentos e agir através dos relatos.
A simplicidade ajuda em várias fases. O mais importante é que ela indica o que você deve dizer, sintonias e soluções para obter orientação prática. Consultar, tá, e tem até a indicação da página que você vai consultar, para você entender, como eu falei, ele é muito prático, né? Ele vai trazendo algo diferente no dia a dia, dando sugestões do que pode ser feito e do que não pode ser feito. E também nos remete a uma possibilidade muito interessante de agir, de ser e de agir. Por fim, John Kennedy versus Floyd Lee, como pessoas comuns, em situações comuns, podem fazer profunda diferença em suas ideias, que, ó, no final do livro, tem aqui uma mini biografia de cada um deles. O Chip Head é professor de comportamento organizacional da Graduate School of Business da Stanford University. Ele mora em Los Gatos, na Califórnia. O Dan Hatton é consultor na Tuque Corporation Education, ex-pesquisador na Harvard Business School, é cofundador da ThinkWell, uma editora inovadora que apresenta aulas virtuais utilizando tecnologia de última geração. Ele mora em Hartwick, na Carolina do Norte. O livro, ele trouxe para mim uma reflexão muito importante, quando ele coloca que, primeiro, por que que as pessoas criam tantas ideias brilhantes e algumas colam, outras não? Quando você tem uma boa ideia, quando você tem um produto, quando você acredita no seu produto, comece a criar histórias sobre eles, crie uma fábula, crie uma ideia, crie um momento de interação com o que você está fazendo. Crie a oportunidade de você mostrar que seu produto é diferenciado. Aprenda a levar para todos aquilo, a sua essência, aquilo que você realmente quer, você acredita naquilo que você tem. Todo mundo sabe que trabalhar pelo dinheiro não traz o resultado que a gente quer. Por quê? Porque o dinheiro gosta de fluidos, ele gosta de pessoas que aceitam, que acreditam, que nunca vão ficar dependentes deles. Porque ele é abstrato e é concreto. Concreto quando a gente tem a nota na mão. Abstrato quando a gente compra alguma coisa virtual, com um cartão virtual que você nunca viu na sua vida. Então, ele se torna abstrato no desenvolvimento das atividades, mas ele se torna concreto quando você pensa no dinheiro na mão, aquilo que você tem capacidade de compra e relacionamento em tudo isso. E aí, caro ouvinte, gostou desse livro? Gostou da possibilidade de você tentar uma ideia que cola? Eu quero vir aqui apresentar, nós temos alguns minutinhos antes de encerrar, dizer para vocês que está sendo uma alegria muito grande nós estarmos com vocês, caro ouvinte, e saber que esse movimento traz algo muito importante para nós. Eu quero aqui apresentar para vocês alguns dos nossos cooperados, como que a gente faz, talvez apresentando hoje a nossa diretoria da Cooperativa Conexão Novo Mundo, que temos como diretora técnica a Tenice Monseca, ela é especialista em constelação familiar, em gestão de conflitos. Nós temos o Carlos Cabreira, que ele trabalha com traços de caráter e também com constelação, e aí também voltado à constelação de profissional, pessoal, de familiar também. Nós podemos também citar aqui o Rogério Cieno, que trabalha com PNL, ele é um advogado, ele é professor em cursinhos para estudar para a OAB, também com uma dinâmica muito interessante. Nós temos a Antônia Nunes, ela fala sobre atendimento ao cliente, a importância, como desenvolver, como fazer, anos de experiência que permitiram que ela tenha essa autoridade em falar conosco. Nós temos a Maria da Fé, que é uma palestrante, escritora, mentora, falando sobre comunicação
e também com um diferencial muito interessante. Quando a gente pensa na forma de comunicar, ela tem um método importante para ser desenvolvido. Eu falei das pessoas, acabei falando do cargo somente de uma, a Denise Fonseca, que é nossa diretora técnica, Carlos Caprillo, nosso diretor financeiro, a Antônia Costa Nunes é a nossa diretora comercial, a Maria Tafé é a nossa secretária, quem que está voltando? Antônia Maria Tafé, Rogério é nosso diretor-geral, e eu sou Zuleika Tânia, presidente da cooperativa, e a minha especialidade é gestão do tempo. Eu sou consultora, sou mentora, e transforma a sua empresa. Eu tenho a opção holística para você identificar quais são os gargalos que você tem que a sua empresa não está produzindo, ou que a sua empresa está falhando em algum processo. Porque quando a gente coloca produtividade, gestão do tempo e criatividade, a gente consegue transformar aquilo que está acontecendo. Os resultados são incríveis em curto espaço de tempo. Desde que tanto a direção quanto os parceiros, funcionários, colaboradores estejam dispostos a ouvir, a ter a comunicação assertiva das pessoas que estão de fora. Isso é muito fácil a gente entender. Quando a gente tem um problema e vem alguém do lado de fora e fala, por que você não muda um, um quadro? Por que você não coloca uma coisa diferente? E a pessoa que ouve fala assim, como eu nunca pensei nisso antes? Já ouviram essa frase? É porque quando a gente está tendo o problema, a gente não consegue identificar tudo isso que está sendo que pode acontecer, que pode nos trazer um resultado melhor, uma alegria no momento da nossa fala. E da nossa função de ajudar as empresas, que é a nossa função que nós estamos aqui falando hoje, das nossas empresas em estarem aptas a desenvolver um trabalho tão lindo. A Rádio Carreirinha, obrigada pela oportunidade, obrigada, Luiz Quer, obrigada, Fátima, obrigada a todos os nossos locutores aqui da rádio. Siga a nossa programação, vocês vão ver que tem coisas incríveis acontecendo por aqui. E nos encontraremos no nosso próximo programa, Conexão Novo Mundo. Muito obrigada, um ótimo dia, uma ótima semana e até breve. Aproveite seu dia, ele é único e só tem hoje. Tchau, pessoal.